Painel, com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire, qual foi o melhor show desse fim de semana, na opinião do senhor? Olha, bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Acho que o de Pablo, né, pela juventude, né? Eu estava na sala de aula... Fenômeno na juventude. O fenômeno também. na juventude, a sofrência, enfim. Eu não sei se eles têm tanta história para ter sofrência assim, mas eles estavam na sexta-feira. Os meus alunos estavam todos assim, direcionados para esse show, queriam muito esse show. Fizeram prova até mais rápido do que o normal, gente, para ir para o show. Então eu posso dizer, esse show foi o mais topado. É o que um aluno me disse: professor, o show é topado. Eu digo: e tu sofre? Ele disse: nem namorada eu tenho, mas já a música é boa. E aí foi-se embora. É porque, Pablo, a pessoa sofre sem estar sofrendo. Isso, foi o que eles disseram a mim. Então, o senhor vai ter trabalho para corrigir as provas de recuperação, no caso, né? Vou. Mas eu espero que... A gente tem alguns pontos, teve o júri, acho que a gente vai conseguir ajustar mais, mas que os meninos estavam. Enfim, meninos e meninas, todo mundo lá. 7 horas da noite, querendo correr para o pátio, sim. E realmente, 8 horas da noite já estavam todos saindo e correndo para o show. E é o que o aluno me disse: professor, é topado, nem namorada eu tenho, mas gosto da sofrência. É o romance. É que o homem toca no coração das pessoas. Ele é bom. Ô, professor, já que estamos falando sobre recuperação, vamos falar da guerra do IOF, sabe por quê? Porque o ministro Haddad foi posto em recuperação pelo Congresso Nacional, teve que rever a prova, fazer de novo, reajustar a questão do IOF. E agora, qual vai ser a solução para que, enfim, o governo encontre os 20 bilhões que precisa, professor? Olha, realmente, o governo entrou em recuperação e ontem a prova foi na casa a casa oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, lá no Lago Sul, em Brasília. E essa reunião contou com gente do governo, o próprio ministro Haddad, também o Davi Alcolumbre, o próprio Hugo Mota, e eles chegaram a uma conclusão que é o seguinte: a Câmara e o Senado tinham dado 10 dias, mas o governo vai cumprir esse prazo, dizendo que o governo vai conseguir o que queria em parte. Parte do aumento vai passar, sim, e outra parte o governo já cedeu. E aí, nessa negociação, hoje, o Fernando Haddad vai detalhar tudo o que vai fazer, mas é o seguinte: ele vai fazer uma medida provisória para aumentar o imposto sobre as bets, que vai sair de 12% para 18%, aquelas apostas, enfim, vão ser taxadas um pouco mais para compensar. E algumas coisas que o decreto trazia, o Hugo Mota e a Davi Alcolumbre não conseguiram frear, que é, por exemplo, o que chama de risco sacado, que é o capital de giro, né? As empresas pegam o capital de giro, precisam girar aquele dinheiro, o imposto era bem pequenininho, agora vai ter algum tipo de imposto. Não vai ser exatamente o que o decreto quer, mas vai ser mais do que Hugo Mota e Davi Alcolumbre queriam. Então, o governo conseguiu, no caso o Haddad, conseguiu passar parte do que queria, e aí está sendo lido por gente na política como uma vitória de Haddad. O aumento do IOF, não ter nada, né? O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre falavam isso e acabaram cedendo aí em alguns pontos. Então, a questão do risco sacado e também das compras no exterior, que inclui tanto para quem viaja, né, em geral, classe média viaja para o exterior, mas também para as pessoas que fazem aquelas famosas compras das blusinhas. O imposto do IOF vai aumentar para todo mundo que faz isso aí também. Vitória do Haddad nesse ponto. Agora, os 20 bilhões o governo vai precisar tirar, era o que eles queriam, 20 bilhões vai ter que tirar de alguns outros lugares. As bets já entraram no radar do governo. Foi isso. Professor, vamos falar agora sobre a crise na Colômbia, né? Um candidato à presidência é senador, foi atingido por um atirador de 15 anos. E essa crise repercute aqui no Brasil, né? Exatamente. O Miguel Uribe é senador, pré-candidato, é candidato já à presidência do país, embora as eleições na Colômbia só serão em março, 8 de março do ano que vem. E mesmo assim já estão havendo campanhas, eles já fazem atos políticos em vários locais, inclusive ontem o Miguel Uribe, senador da República, estava no ato num bairro de Bogotá, quando foi atingido, né? A polícia prendeu esse menor de 15 anos, ele estava com uma pistola, foi detido, mas o Miguel, ele é um candidato de direita e estava muito bem cotado nas eleições. Inclusive, o principal adversário do Gustavo Petro, que é o atual presidente, que é de esquerda, e nas redes sociais a repercussão foi enorme. A Colômbia tinha conseguido passar um período de calmaria, mas estão agora voltando os atentados. A Colômbia que tem por causa dos cartéis, né, que mexem com drogas ilícitas, os cartéis eram muito presentes na política colombiana. Inclusive, o Miguel Uribe é filho de Diana Turbay, que ela foi sequestrada quando ele tinha 5 anos.
e ela foi morta pelo cartel do Pablo Escobar, né, lá em 1991. Então ele tinha 5 anos quando perdeu a mãe e agora ele passa por uma situação crítica, está em estado grave, a situação dele não é tranquila de forma alguma. E o próprio Gustavo Pietro foi para as redes sociais, falou que colocou o governo à disposição, a Polícia Nacional para abrir investigação também e condenou o ataque. Agora, aqui no Brasil a repercussão foi muito grande, principalmente entre os políticos de direita, Vitor. Tarcísio de Freitas, inclusive, chegou a comparar com a facada que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu lá em 2018, na época da campanha. Ele disse que era um atentado à democracia, à liberdade de expressão e que isso era inadmissível. Então, o Tarcísio se manifestou. Flávio Bolsonaro também. Aí o Flávio Bolsonaro vai para as redes sociais e ainda criticou a esquerda por isso, já colocando ali como se a esquerda fosse a autora do atentado. Isso ainda não se sabe na Colômbia, mas o Flávio já foi lá, né, e criticou a esquerda. Então, alguns políticos estão se manifestando nas redes sociais, o que mostra como a polarização que a gente vê aqui no Brasil, ela não está apenas no Brasil, né? A gente pode observar, a América do Sul inteira está com essa questão de Lá-e-Lô, Fla-Flu que a gente vê aqui, a gente pode ver na Argentina, na Colômbia, obviamente na Venezuela, e Equador e Chile também estão passando pelo mesmo processo. Mas a gente espera que o senador consiga se recuperar. E lembrar uma coisa, o nome dele é Miguel Uribe, mas ele não é parente de Álvaro Uribe, que já foi presidente da República. Ele não é parente, ele é neto, inclusive, de um ex-presidente, mas o sobrenome, ele tem esse sobrenome igual com o Uribe, mas não é da mesma família. Ou seja, é outra linha política e era um candidato em ascensão, jovem, e que tinha boas chances de disputar a eleição contra a esquerda e até ganhar. Mas agora vamos aguardar o que vai ocorrer na política da Colômbia e principalmente na recuperação do senador. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.